Povo amado de Deus, povo lindo, obrigado mais uma vez por acessar o canal do BCBN. Eu vou incentivar vocês para que vocês acessem, se inscrevam nos canais, para que vocês recebam as notificações aí, recebam semanalmente as mensagens de Deus para vocês. E nós estamos seguindo com a nossa série Reset, para que você redefine. Se você passou por alguma dificuldade na sua vida, ou você acha que sua vida está, de uma forma, saindo dos trilhos, reset, redefina. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar ao Senhor para que o Senhor fale mais uma vez, como na mensagem passada, fale de novo contigo. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tua presença. Obrigado por essa oportunidade. Fale conosco, Pai, através da tua palavra. Fale com os que estão do outro lado, Pai, assistindo esse vídeo. Seja, Senhor Deus, que eu seja aqui um instrumento em tuas mãos. E, Senhor Deus, fale poderosamente, Pai, com cada um que estiver assistindo. Em cada parte do mundo, o Senhor sabe, Pai. O Senhor sonda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós agradecemos a Ti. Amém. Na ideia da semana passada, não sei se vocês acompanharam, mas volta aí no canal aí, clica lá no vídeo passado. Nós falamos de José. E como eu brinquei, a vida de José era literalmente um balaio de gato, muita confusão. Uma história que tinha tudo para ter um final triste, teve um final tremendo. José é alguém que ofereceu perdão, e hoje nós vamos falar de Pedro. Pedro, diferente de José, que ele ofereceu perdão, Pedro recebe o perdão de Deus. E Pedro, é difícil em poucos minutos resumir a história de Pedro, um homem, tremendo homem de Deus, homem usado por Deus, líder de Deus, líder da igreja, apóstolo de Jesus Cristo. Mas a gente vai tentar resumir, sim, de uma forma curta, a vida de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, com o Senhor. Já começando mais para o final da história, a palavra de Deus relata, conta para a gente que depois da ceia, Jesus estava ansioso, eles estavam ansiosos para tomar a ceia do Senhor. A última ceia que eles têm com um amigo, com o Mestre, com Jesus Cristo. A última ceia que eles iam participar com o Senhor. E depois dessa ceia, Jesus disse para eles: todos vocês me abandonarão. Olha que afirmação que trouxe desconforto no meio dos discípulos. Eles eram amigos, Deus tinha chamado para eles, estavam sendo discipulados há anos ali, uns bons anos com o Mestre, recebendo todas as instruções, aquela comunhão ali, junto também com Judas, que ia trair Jesus, e Jesus afirma ali que um deles ia trair e trouxe desconforto no meio deles. E ele afirmou: olha, vocês me abandonarão, todos eles. E Pedro, como nós estamos falando de Pedro hoje, Pedro começou a indagar, começou a discutir: olha, eu não, Senhor, eu vou até o final. Se estiver aqui preso, eu vou, até a morte. E Jesus falou: olha, Pedro, no meio de todos, antes que o galho cante 2 vezes, você vai me negar. Você me negará 3 vezes. Mas Pedro não. Pedro continua. Pedro, dessa forma, se você conhece a história, você conhece como era Pedro. Ele, com muito vigor, com muita intensidade, eu acho que a palavra que mais define Pedro, uma das intensidade, ele fala: não, Senhor, eu vou até a morte contigo, eu vou até a morte. Mas se eu pudesse definir Pedro em 2 palavras, além de intensidade, mas 2 palavras, seria paixão e imprudência. Paixão tem a ver com intensidade. Pedro tinha muita vontade, só que ele era imprudente também. Falava muito e, às vezes, ele engolia as palavras dele, porque ele era imprudente. Mas era um homem, não podemos nos enganar, que era um homem que estava sendo treinado pelo melhor dos melhores, Jesus Cristo. Era um homem que estava sendo discipulado. Não só ele, todos os discípulos de Deus, todos os discípulos de Jesus Cristo. Mas hoje nós estamos falando de Pedro. Então, 2 palavrinhas aí que talvez definem. Eu posso definir Pedro: paixão e imprudência. A história de Pedro com Jesus começa assim. Jesus estava ensinando, como de costume, Jesus estava na beira do mar e a multidão escutando, e Jesus provavelmente no barco de Pedro. Jesus, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se.
A história de Pedro com Jesus e os discípulos, alguns deles, André, irmão de Pedro, começa assim. Eu acho lindo a forma que a história deles começa com o Senhor, porque o Jesus, um estrategista, Jesus sabia muito bem que eles não tinham pegado, era Deus, sabia muito bem que eles não tinham pegado peixe a noite inteira, e Jesus estava com um ponto estratégico ali, ensinando a multidão, e disse para ele, olha, joga a rede ali, do outro lado. E ele pegou. E a história de Pedro com Jesus é um exemplo de provisão divina. Qual de vocês lembram aí, talvez faz muito tempo, ou você que é novo na fé, qual foi a provisão, qual foi a estratégia que Jesus usou para te pegar, para te fazer apaixonado por Ele? Provisão divina. Eu lembro muito bem a história da minha esposa, da minha família. Eu não estava vivendo assim, uma vida tão bem assim, fazendo a vontade de Deus, e eu vejo isso, provisão divina, Deus chamando. A minha esposa não poderia ter filho, e eu senti um cuidado de Deus. No momento que eu merecia receber castigo de Deus, recebi provisão divina. Minha esposa engravidou, ela não podia ter filho. Nós tivemos nosso primeiro filho, o Caio, e eu senti que ali era um momento de provisão divina. E eu sei que você também passou por essa experiência, e eu sei que Deus providenciou algo para você grande, tremendo, que o Espírito Santo te ajude a lembrar dessa provisão divina que nós não jamais esquecemos. Mas o texto também diz, continuando a história, o texto diz que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Olha que tremendo isso. A verdade é que quando Jesus se revela, quando a presença de Deus faz aí na sua casa agora, que nós oramos agora há pouco, pedindo a ação do Espírito Santo, que eu sei que Deus faz presente aonde Ele quer, e nós clamamos que Ele faz presente aí na sua casa agora, aonde você estiver, e que a presença de Deus revela a nossa natureza, pecadora ou pecaminosa. Pedro, quando experimentou ali a ação divina, no momento que talvez poderia receber uma repreensão, porque era pecador, ele diz, Senhor, afaste de mim, distancie-se de mim, porque eu sou um homem pecador. A presença de Deus revela a nossa natureza pecaminosa. A presença de Deus revela a nossa natureza pecadora, como eu e você e Pedro, como os apóstolos de Jesus Cristo. Nada mais, nada menos que apóstolos de Jesus Cristo, homens e mulheres como eu e você. Gente pecadora. E Jesus ali, com a provisão divina, ele entendeu o recado de Deus para ele, entendeu que Deus estava chamando ele. Estrategicamente, Jesus estava ali para oferecer-os mais do que ser simplesmente uns pescadores. Jesus estava ali oferecendo para ele mais do que uma profissão, um chamado mais do que ser pescadores. Jesus tem um chamado para você, e ele chega diante de você através de uma mensagem, ou através de um irmão, de pastor, da palavra de Deus, do Espírito Santo que te faz presente. Jesus tem um chamado para você ser mais do que pescador. Jesus tem um chamado para você mais do que ser um professor. Jesus tem um chamado para você talvez mais do que ser simplesmente um pastor. Ou um administrador, um dono de empresa. Deus tem um chamado maior do que essas coisas. E Jesus tem um chamado para você, individual para você. Jesus tem um chamado individual para cada um. Mesmo os pescadores, os professores, os pastores, os administradores. Qual a sua profissão? O que você acha que Deus te chamou para fazer e que você não está fazendo? Deus tem muito mais do que a sua profissão. Deus tem muito mais para você do que talvez o que você tem feito agora. E Pedro, na mente dele ali, era a profissão dele, era o que eles faziam, pescadores. E Deus chamou eles, Jesus chamou eles para serem pescadores de homens. Jesus tem um chamado individual para você. Pedro foi um homem discipulado pelo Senhor, e ele experimentou grandes coisas na presença de Deus, muitas coisas.
ele experimentou. A sua sogra foi curada, não sei se foi uma boa para ele, mas a sogra dele foi curada, e creio que ele ficou feliz, mas Jesus também viu Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, algo tremendo, que Elias e Moisés apareceu ali, e Jesus transformou o corpo dele, modificou, uma luz muito grande, e Pedro presenciou tudo isso. Também Pedro andou sobre as águas. A gente não vê isso todo dia. Você não vê seu vizinho andando sobre as águas? Pedro andou sobre as águas. E Pedro também foi escolhido líder do Senhor, líder da igreja, líder do povo, líder de uma igreja. Olha as coisas, resumindo aqui, ele fez muito mais coisas, presenciou muito mais coisas diante de Jesus, junto com seu mestre. Pedro viveu todas essas coisas aqui. Pedro viveu anos intensos com o seu Senhor e amigo. Deus era amigo deles. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo na palavra de Deus, Jesus discipulando eles, Jesus ensinando, como eu disse, Pedro, tentando definir Pedro em duas palavras, para mim, talvez, eu acho que descreve mais paixão, intensidade e imprudência. Toda vez, Jesus sempre, você lendo a história aí, os evangelhos, Jesus sempre repreendendo Pedro e outros discípulos também, mas, ao mesmo tempo que ele era o Senhor e eles tinham reconhecimento que ele era Deus, Senhor e amigo. Deus é nosso amigo. Andava lado a lado com eles. Amizade, que lindo isso. Eu gosto. Quem não gosta de uma amizade sincera? Uma amizade que, mesmo que, às vezes, seja um pouquinho chato, um amigo que chama atenção, mas Jesus era assim. Jesus não passava pano nos discípulos. Jesus repreendia eles quando tinha que repreender, mas eles tinham convicção e sentiam que Jesus era Senhor e amigo. Você sabe disso? Você sabe que Deus, Ele é seu Deus, Jesus é seu Deus e Ele é seu amigo? Pedro, ele era um amigo para todas as horas difíceis. Quem não queria ter um amigo assim? Fala a verdade comigo. Pensa você aí. Quem não queria ter um amigo assim na escola, quando você era pequeno e tem confusão na escola? Não sei se você era menino briguento como eu, mas tinha confusão na rua. Você quer ter um amigo que quer te defender? Olha o que Pedro, com o amor dele, com a intensidade dele, o que ele fez nessa passagem aqui em João 18. Simão Pedro, que trazia uma espada, discípulo de Jesus andando armado. Gente como eu e você, tirou a espada, eu não ando armado, e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Amados, eu vejo esse texto aqui, não estou querendo fazer apologia à violência, mas assim, eram homens e tinham paixão e eram amigos do Senhor. Pedro, um amigão, tentando defender o seu amigo, mestre, o Senhor, decepando-lhe a orelha direita de um servo do sumo sacerdote. Dificilmente um pescador vai dar um golpe para arrancar a orelha. Eu acho que ele errou e tentou arrancar, dividir a cabeça do pescoço, porque eles estavam pegando o seu Senhor. Por isso que eu mencionei, quem não quer ter um amigo assim? Eu não estou querendo que você tenha um amigo brigão, mas um amigo que te defenda, um amigo que quer te proteger. E Pedro, com essa intensidade toda, ele quis defender seus amigos, ele quis defender o Senhor, ele viu eles pegando Jesus para prender, e Jesus se entregou. Mas o texto continua assim, Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei eu de beber o cálice que meu pai me deu? Em outra passagem, Jesus disse também assim, por acaso, se eu quisesse chamar 12 legiões de anjos, e não consumiria tudo isso? Jesus poderia fazer tudo. Jesus não estava a fim de brigar, mesmo que Pedro, um amigão, tentando proteger o seu Senhor. Eu consigo entender isso, de novo, não é apologia à violência, não estou achando engraçadinho isso, Pedro tentando matar, mas no momento de aflição, de defender seu amigo, Pedro agiu com violência. Pedro tinha boas intenções, mas nós vamos ver, será que é isso mesmo que Deus queria? Será que é isso que Jesus queria? Pedro, ele tentou acertar boas intenções com motivações erradas. Não estou provando a ação de Pedro. Eu sei que ele era um bom amigo. Pedro estava com boas intenções. Boas intenções por quê?
Ninguém vai tocar no meu amigo, meu mestre. Ninguém vai tocar nele. Ninguém vai tocar nele. Vieram para pegar o Senhor, ele agiu com a espada. Ele tinha boas intenções, só que as motivações erradas. Ele queria parar a obra perfeita de Deus na terra. Ele queria proteger o seu mestre a ponto que ele não poderia se entregar e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Que seria de mim se Pedro tivesse impedido? Então, cuidado com as suas intenções, porque muitos falam isso, não é verso bíblico, mas de boas intenções o inferno está cheio. Cuidado com as intenções, com motivações erradas. Quais são as suas motivações? Eu sei que você pode estar até com boa intenção de servir a Deus, eu sei que você está com boa intenção de fazer algo para o seu irmão, mas quais são as motivações? O que está te motivando a fazer? Pedro estava tentando acertar, mas com motivações erradas. Mas depois disso, que Jesus foi preso, levaram ele e cumpriu como Jesus falou, todos os discípulos o abandonaram, todos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali, com os guardas, esquentavam-se junto ao fogo. Pedro seguiu de longe. Pedro manteve distância. Talvez teve medo. Ele era homem. Pedro teve medo. Pedro era valente, mas teve medo. E ele seguiu de longe, sentando-se ali com os guardas. Tinha uns guardas ali, ele sentou como se fosse uma praça, sentaram ali e começaram a se aquecer, esquentavam-se junto ao fogo. Estava uma noite fria. Mas uma pergunta para mim, uma pergunta para você aí, eu fico perguntando, será que foi a distância ou os guardas que fizeram Pedro deixar suas convicções? Não é interessante isso? Porque a gente está passando aqui de forma resumida a palavra de Deus, mas era tanta intensidade e Pedro não admitia que ele ia entregar. Ele retrucava quando eu falava isso com ele, que ele ia entregar, ia negar. Não, Senhor, não vou fazer isso, eu vou ser preso. Em pouco tempo depois, mudou drasticamente. Seguiu de longe e estava ali com os guardas, na praça, no fogo, se aquecendo à noite fria. Será que foi a distância? Ou foi aqueles guardas que fizeram Pedro deixar suas convicções? Há uma pergunta para nós aqui, uma pergunta para você. O que está te fazendo mudar as convicções, as suas convicções, o que você tem a respeito do reino de Deus? O que tem feito você mudar as convicções que eram no início? Como Pedro, não, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não nego o Senhor, eu não vou negar o Senhor jamais eu vou negar o Senhor. O que está te fazendo mudar as convicções hoje? Eu não sei o que você tem passado, mas será que você tem perdido, tem tentado mudar ou perdeu o foco das convicções que você tinha a respeito do reino de Deus, a respeito do que Deus tem para você? O que tem feito você mudar de ideia, mudar suas convicções? Pedro mudou rápido, eu sei, estava em jogo a vida dele, mas ele estava disposto, e eu não tenho dúvida que, de fato, Pedro estava disposto a entregar a sua vida por Jesus. Tanto é que ele tirou a espada, mas não fica preocupado, fala assim, então o irmão, o pastor está falando para a gente entregar a vida agora? Não, Deus tem um projeto para você, e eu quero enfatizar isso aqui. Ele tem um projeto para você, e eu quero saber se você está mudando as convicções que você tinha antes. As convicções que você tinha, que Deus deu para você, e a certeza que você tinha do que Deus tinha para você, que só você sabe, Deus. Tem algo? Será que é os guardas? Será que é influências? Será que são as influências que têm feito você mudar as suas convicções? O texto diz o seguinte, que reconheceram Pedro como seguidor de Jesus, mas ele negou pela terceira vez, como o Senhor Jesus tinha falado. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Sabe o que é isso? Você buscando outras traduções, você vê, Pedro estava xingando. Pedro xingou. Pedro ficou enfurecido, porque já a terceira vez estava perguntando a ele, eu não conheço esse homem. Mas era um homem que era Jesus que tinha discipulado Pedro.
que tinham convivência com Pedro, anos ali junto, se alegrando junto, se divertindo, crescendo junto. E agora Pedro, naquela situação, chega a amaldiçoar, está xingando e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. Você tem lembrado que Jesus falou para você? Que Jesus tem falado para você? No momento do erro, no momento da falha, no momento que nós caímos, você tem lembrado do que Jesus falou para você? Nesse momento, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Esse é um momento crítico, esse é um momento de dor, esse é um momento de solidão. Todos os discípulos dispersaram, fugiram da presença de Deus com medo. E Pedro pôs-se a chorar porque ele lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Em outras passagens, se eu não me engano, em Lucas, Jesus recuou e olhou, teve um olhar, cruzou um olhar para Pedro. E com certeza Pedro lembrou: meu mestre estava certo, eu neguei. E pôs-se a chorar. Pedro se pôs a chorar amargamente. Outras traduções, outras passagens dizem que Pedro chorou amargamente. Pedro caiu. Você já negou Jesus e depois se arrependeu? Pedro caiu. Você já caiu? Você já caiu no seu caminhar com o Senhor? Na sua vida com o Senhor? Lembra lá no início que a gente falou, o Senhor providencia uma ação divina, um presente de Deus, no momento que deveríamos ser cobrados, o Senhor chega e te aborda com carinho, com amor. E agora que na caminhada com Ele, Pedro caiu e Pedro negou Jesus. Você já negou Jesus e depois se arrependeu? E sentiu vontade de desistir de tudo? Você já passou por isso? Pedro teve completo desânimo e vontade de abandonar tudo que tinha. Sonhos e expectativas de Deus para ele acabaram. Os sonhos e expectativas de Deus, talvez para você nesse momento, eu não sei, pode estar lá enterrado, no mar de escuridão. Sonhos e expectativas para Pedro, aquela hora, acabou. Aquela conversa, o Senhor chamando ele: olha, você será grande, será pescador de homens, líder. Acabaram. Sonhos e expectativas. Todo projeto que Deus tinha para você, todo projeto, todo sonho para a sua família, aquele projeto lindo que vocês planejaram como família, como igreja, talvez estão aqui, expectativas e sonhos, acabaram. Acabaram por causa de um erro, porque você negou Jesus, você falhou com o Senhor. E o pecado quer te aniquilar, o pecado quer te afundar, colocar para baixo, mesmo que você tenha arrependido. Você se arrependeu do que fez, Pedro se arrependeu, mas para ele o sonho acabou. Todas as expectativas, tudo que Deus tinha para ele, acabou, por causa de erros cometidos. E vou te falar, o pecado, ele faz isso, o pecado te distancia de Deus, ele te escraviza e te condena e aprisiona. O pecado faz isso, te escraviza, condena e aprisiona. Isso o pecado faz, mesmo que você tenha se arrependido já. Que o Evangelho, isso, a base do Evangelho é se arrepender. Arrependei-vos. E quem nos convence é o Espírito Santo. Talvez você se arrependeu, mas a distância de Deus, o pecado te distancia de Deus, ele te afasta de Deus e ele te escraviza, condena e aprisiona. Só que uma boa nova para nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus para nós, Jesus te liberta, Jesus te purifica, te justifica e te purifica. Jesus faz isso, o pecado te condena, mas Jesus te liberta. Jesus te justifica e te purifica. É isso que Jesus faz. E eles não sabiam
que Jesus ia ter um encontro com eles, como ele falou, o Senhor avisou para eles também. Vocês vão me abandonar, mas eu vou de encontro a vocês. Eu vou de encontro a vocês. O Senhor vai de encontro conosco hoje. O Senhor vai de encontro com você em sua casa agora. Mas aí você deve falar assim comigo, alguém pensa, pessoas pensam assim, Deus perdoa, mas se Deus perdoa, vão continuar pecando. Não é isso. Não entendeu? Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que muitos estão pregando isso para ganhar qualquer outra coisa, mas alguém pode pensar, se Deus perdoa, eu vou continuar pecando. Eu vou dizer para você uma coisa, você não entendeu, sabe por quê? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito de você viver uma vida seguindo onde o nariz aponta, como bem quer. Não tem jeito de viver uma vida de pecado. Sabe por quê? O amor de Deus é muito grande por nós. Não tem jeito, porque se você pensa assim, se é uma pessoa que pensa assim, você não entendeu ainda. Depois dos discípulos abandonarem o Senhor, sabe o que Jesus falou para eles? Sabe o que Jesus falou para eles? Jesus chegou para eles, podia chegar com cobrança. Jesus chegou e falou assim, galera, tem comida aí? Tem um peixinho aí? Filhos, vocês têm algo para comer? Não tem jeito. Não tem jeito eu continuar a vida como eu era antes. Não tem jeito, o momento de cobrança que o Senhor podia chegar e cobrar. Olha, naquele momento na praia ali, a palavra de Deus fala que eles responderam que não, porque eles nem estavam entendendo que era Jesus. Depois Jesus foi entregue, morreu, ressuscitou, apareceu para eles uma vez, e depois apareceu ele na praia de novo. Estrategicamente, Jesus chegou e perguntou para ele, filhos, Jesus podia chegar para eles e falar assim, galera, aquela noite foi dura, hein? Vocês me abandonaram. Vocês estão em casa aí. Você falou que nunca mais ia fazer aquilo comigo. Essa dificuldade que você tem no seu vício, no álcool, nas drogas, você é alguém que já conheceu o Senhor Jesus Cristo, mas estava passando por dificuldades, um vício da mentira, da pornografia, você caiu ontem, e o pecado está querendo te convencer que você não tem parte com Deus mais. Que o pecado não tem poder para te tirar da presença de Deus. O pecado te distancia, mas Jesus chega para você e diz assim, filhos, no momento mais crítico de nossas vidas, no momento mais crítico, Jesus nos concede outra oportunidade. Os momentos mais críticos de nossas vidas, os momentos mais dolorosos, os momentos que estamos desencorajados, os momentos que nós sentimos um zero à esquerda. Eu não posso continuar. Eu tenho pecado muito. Eu tenho errado muito. O Senhor não vai querer mais. Eu não sirvo para a obra dele. Mas o momento mais crítico da vida dos discípulos ali, dos apóstolos, estava desamparado. Pedro voltou a pescar. Voltou à vida que era antes. E Jesus chega para eles e fala, filhos, Jesus está falando hoje para você, filhos, você pecou? No momento mais crítico da sua vida, Jesus te dando concede uma outra oportunidade para você recomeçar. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais que esses aí? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. E Pedro disse, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E Deus sabe a sua intenção. Deus sabe o seu amor por Ele. Deus sabe o que você pode entregar para Ele. Deus sabe que você está se arrependido. Mas é muito importante para nós. Vai ser o ponto da mensagem. Tudo que nós falamos aqui, se você deixar de fazer agora, que nós vamos falar, que vou estar passando para vocês aqui, que o maior erro que alguém pode cometer na sua vida é não aceitar o perdão de Deus. Aceite o perdão de Jesus hoje. Ele está dizendo, filhos, você errou ontem. Ele está dizendo, filhos, meus amigos, levanta aqui. Ele está te estendendo a mão para reiniciar, para restaurar a sua vida.
para te dar sentido de volta, que o pecado tentou fazer na sua vida, que tentou fazer com a vida de Pedro, a solidão, a tristeza. O maior erro do ser humano é não aceitar o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. O Senhor está oferecendo hoje para você uma nova oportunidade. E nós não conquistamos o perdão de Deus. Nós não temos condições de conquistar o perdão de Deus. É presente de Deus para nós. O perdão de Deus é presente de Deus para você hoje. É um presente hoje, novinho, é um presente. É um presente de Deus para você. A palavra de Deus fala que não é por obras, para que ninguém se glorie, em Efésios. É um presente de Deus. Você não conquistou, você não lutou por isso. Jesus está chegando para você dizendo, filhos, é presente de Deus, aceite o perdão de Deus. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje, depois dessa mensagem, depois que você orar na sua casa, o que você vai fazer hoje? Eu tenho uma notícia para vocês. O Senhor quer te perdoar. Aceite o perdão de Deus, como Pedro fez. Aceite o perdão de Deus. Está vendo esse botãozinho aqui, como se fosse um botãozinho do coração? Aperte. Aperte a oração, clamando ao Senhor, porque Ele quer te perdoar, Ele quer restaurar a sua vida. E eu creio que Ele vai fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.